Olá, o bate-papo de hoje vai falar sobre a saúde sexual do homem. Eu continuo comandando o programa enquanto o Paulo Belardi está de licença paternidade, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. No primeiro bloco a gente vai conversar com o Alexandre Miranda, que é médico urologista. Alexandre, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Queria começar perguntando para você do que você acha que o homem tem mais medo? Olha, dentre os medos masculinos, eu acho que o mais comum é o medo de perder a sua ereção. E isso, inclusive, é confirmado pela pesquisa, uma pesquisa que a Sociedade Brasileira de Urologia fez, que esse medo de ficar impotente, inclusive, é maior que o medo de perder o emprego, que o medo de ser assaltado. Por quê? O que você acha que está por trás desse medo que ronda os homens em geral, que está ligado a perder a potência? Está ligado a medo de ser frágil? Também o medo de ser frágil, o medo de perder a sua virilidade, que o homem preza muito pela virilidade. Mas eu acho que dentro da nossa sociedade, a importância dada ao próprio ato sexual é muito grande. E ninguém quer perder aquilo, é uma fonte de prazer para ele também. E ele se sente menos capaz frente à esposa, frente à parceira, quando ele não consegue proporcionar aquilo a ela. Ele se sente inferior, fragilizado, e nenhum homem gosta de se sentir fragilizado. E acaba virando uma tortura, né? Sim. Porque quando você falha, digamos, o famoso broxar, né, que é uma palavra que a gente pode usar porque é uma palavra comumente usada, né? Acaba virando uma bola de neve, né? Porque se acontece uma vez, você tem medo que aconteça de novo. Isso causa depressão no paciente, isso causa um estresse no casal, e muitos desses pacientes acabam em psicoterapia e temos até relatos de depressões graves e suicídios. E procurar ajuda, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um? Isso pode acontecer com qualquer um. Se você olhar hoje, dentro da nossa população masculina mundial, alguns trabalhos mostram que 16% da população masculina no total tem disfunção erétil. Quando você pega pacientes a 40 anos de idade, 50, isso vai ficar em torno de 15%. E quando você passa para a população masculina entre 60 e 70 anos de idade, isso já vai para 30%. É uma coisa engraçada que às vezes chegam mulheres até perguntando assim, mas vem cá, doutor, um homem acima de 70 anos tem relação sexual? Tem. 2/3 dos homens acima de 70 anos vão ter vida sexual ativa. E nós esquecemos disso. A gente esquece de perguntar para esse paciente como anda a sua vida sexual. É importante. O profissional de saúde também tem que atuar em cima desse ponto. Mas se à medida que a gente vai ficando mais velho, esse percentual vai aumentando, tem um fator biológico importante? Sim, o principal fator de risco para a disfunção sexual erétil, que é essa perda da ereção, é a idade. Um marco para o homem são os 50 anos. Depois dos 50 anos de idade, biologicamente, as coisas vão se modificando para o homem. E aí está na hora de sempre fazer uma revisão urologista. É interessante, né? Porque a gente está se aproximando de um termo que pouco se fala, mas que é importante se falar, que é a andropausa, né? Que ronda essa idade aí também? Na verdade, a prevalência é maior nessa idade, mas se você olhar, pacientes de 40 anos de idade, 6% já vão ter uma taxa de testosterona baixa. Quando você pega pacientes mais idosos, lá para 60 anos, isso vai para 12%. Então, quando a gente fala andropausa, ela não se encaixa a todos os homens. Mais ou menos 10%, 12% dos homens vão estar com uma testosterona baixa e sintomas associados. Dentre os sintomas, a disfunção erétil, que é a perda da ereção, é o mais significativo, mas nós temos coisas importantes associadas. Perda da massa muscular, então ele perde músculo, ganha barriga, osteoporose e até esquecimento, a memória dele também se altera. Então, assim, esse paciente que está com uma testosterona baixa e que tem esses sintomas, esse é o paciente que vai se beneficiar de fazer um programa de reposição hormonal. Por isso que é super importante, a partir dos 50 anos, o homem procurar o seu urologista para começar a fazer a investigação dessa possível alteração. Porque isso é uma qualidade de vida, a modificação de qualidade de vida, quando você pega esses pacientes que nós começamos a fazer a reposição, eu digo que não é da água para o vinho, é do vinho para a água, que melhora assim absurdamente. E aí eles arrumam namoradas novas. Eu sou um homem que perdi minha esposa, ela já faleceu. Aí você recupera a testosterona, ele começa a ganhar massa muscular, começa a melhorar a função erétil, melhora o desejo. Aí daqui a pouco aparece lá com uma namorada. Eu estou com uma namorada nova e a gente não pode esquecer disso. A gente está falando de saúde sexual, né? E a saúde sexual tem a ver com a saúde como um todo. Sim. Mas se esse número dos homens que que atravessam esse período da andropausa, ele é um número pequeno, você falou? 12%. 12%. O que determina isso? A gente tem como saber? É um fator biológico, não dá para determinar.
uma parte genética, outra de meio ambiente. Fato é que, como nós não temos como definir quem vai apresentar ou não, é por isso que é importante fazer-se a avaliação. É uma avaliação sanguínea, você tira o sangue do paciente de forma matinal, e aí você tem certeza, olha, a testosterona está baixa, não está, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso daqui. Para isso, é preciso procurar ajuda. Sempre, a principal mensagem no final é, temos que procurar ajuda sempre, mesmo que você não esteja sentindo nada. Como é esse momento? Como é essa chegada de alguém que vem com um problema de disfunção erétil, que sabe-se como lidou com isso até então, mas que finalmente conseguiu ultrapassar as barreiras culturais, sociais, psicológicas e chegou lá? Como que geralmente esse homem se comporta? Bom, primeiro que ele chega na maioria das vezes porque a parceira faz com que ele vá ao médico dele. Isso é o mais comum. E depois a gente pega o homem num momento muito frágil. Ele está já deprimido, ele às vezes já perdeu a parceira, o que levou ele até lá ao consultório é porque ele já perdeu uma parceira, perdeu a esposa, perdeu a namorada que ele tinha. E só nesse momento é que ele vai buscar ajuda. Então, quer dizer, quando tudo já deu errado, não tem mais saída, aí só nesse momento que ele vai buscar ajuda, para você sentir a resistência que os homens enfrentam em chegar até o consultório. Isso os que chegam, né? Por isso que eu acho importante não só o acompanhamento do urologista, mas a gente tem que olhar esse paciente de uma forma ampla. Então, ele tem que ser acompanhado pelo urologista, pelo andrologista e também uma avaliação psicoterápica com acompanhamento da psicoterapeuta. Isso daí eu acho que a gente não pode abrir mão. Qualquer avaliação e boas práticas de tratamento para as disfunções sexuais, isso aí modifica o resultado do tratamento. Como é que a gente pode entender essa dificuldade que o homem tem de buscar ajuda quando a gente pensa na questão da masculinidade, na questão da virilidade como mais importante para ele? Sim, aí nesse ponto a masculinidade, a virilidade acaba se tornando um fator deletério para esse homem. Porque por conta da existência dessa cultura da masculinidade, da virilidade, da força masculina, ele tende a não reconhecer a sua fragilidade biológica, porque ele é um ser biológico, ele não é um homem de aço, né, como todos acham que são, e isso faz com que ele se afaste da busca da ajuda e do tratamento. Então, a cultura do homem de aço, que eu brinco, é extremamente deletéria e causa um malefício muito grande para a nossa população masculina. E são os mitos, né? O homem nunca falha, o homem está sempre pronto. Imagina, um homem chegou, trabalhou o dia inteiro, um monte de estresse, não se alimentou, como é que esse homem vai funcionar? Ele não é uma máquina, ele é um ser biológico. A própria palavra funcionar, né, já leva para esse lugar, né? Pois Como é que ele vai ter prazer, né? Como é que ele vai relaxar para conseguir ter prazer? Você falou uma coisa prazer, importante, né? Muitas vezes ele vai para um ato sexual, ele está preocupado o tempo inteiro com a ereção dele do que em desfrutar o prazer do momento. Olha que loucura, ele não desfruta o prazer daquele momento, ele está todo o tempo preocupado com a ereção dele. Não é só um fator psicológico, nós temos o fator psicológico gerando a disfunção erétil psicogênica, geralmente 25%, mas a metade ou mais desses homens vão ter uma alteração biológica. É uma alteração real e que tem tratamento na maioria das vezes. Assim, sempre tem um tratamento. Nós vamos de um tratamento menos invasivo a um tratamento mais invasivo, que a gente pode chegar até para curar a disfunção erétil dele, é inserir uma prótese peniana, que é uma cirurgia. Mas o que eu falo é o seguinte, não existe disfunção erétil que você não tenha uma alternativa. Então tem que procurar. Quando você fala alteração biológica, você está falando de quê especialmente? Principalmente alteração vascular. Porque o pênis é uma ereção. O que é aquela ereção? É para você entender um pouco, eu tenho muito mais sangue entrando dentro daquele envelope fechado do que saindo. Então, se você imaginar um envelope onde entra líquido e não sai, ele distende. Isso é a ereção do homem. E se acontecer um problema de que você não consegue ter sangue suficiente entrando? Há uma desregulação entre a quantidade de sangue que entra e que sai. Isso gera disfunção erétil e é o mais comum no homem. Então as doenças arteriais, você tem que lembrar que a artéria do pênis tem 1 a 2 milímetros, é muito pequenininha. E aí vem um dado importante, a artéria da coronária é um pouco mais calibrosa que a do pênis. Geralmente quando você pega o homem que começou com uma disfunção erétil mais significativa, e a gente já liga o alerta vermelho, porque ele tem 50 vezes mais chance de infartar ou de ter um acidente vascular encefálico do que o homem que não tem.
Por quê? Porque se a artéria lá de baixo entupiu, que tem 2 milímetros, é menorzinha, a outra que tem 4 ou 5 milímetros, daqui a pouco está entupindo, que é a coronária do coração. Então, muitas vezes, a disfunção erétil pode ser um bom aviso, um bom sinal de que é preciso tomar ótimo sinal cuidado. de que, olha, alguma coisa não está muito legal aí. Vamos ter que investigar. E aí, investigar é se E às vezes dispor a ser frágil. Sim, eu já tive pacientes que chegaram lá, qual é a queixa dele? Ah, a ereção não está legal. Quando nós começamos a fazer a avaliação, no final, olha, ele acabou tendo que fazer um stent coronariano. Ele tinha uma doença cardíaca grave. Isso por conta da disfunção erétil, por isso que eu digo que às vezes é uma janela desse homem entrar e ser tratado de forma adequada. Olha a importância disso. A gente às vezes banaliza a sexualidade, mas eu acho que ela tem uma importância tanto biológica para marcador de doença. E também a gente não pode esquecer que o ser humano precisa estar assim, plenamente biopsicossocial funcionante. É porque você falou, a gente banaliza muitas vezes, porque isso tudo é muito motivo de piada. Vira chacota. De chacota. E não é. Você não, muitas vezes também o homem não fala com ninguém porque, né, vai virar o broxa, vai virar Sim. Né, e aí vem toda uma série de palavras e você que servem sabe pra desqualificar, que isso né? que você está falando, às vezes é importante. Eu pego às vezes adolescentes ou adultos jovens que têm umas alterações de tortuosidades penianas. E tem uma coisa, uma entidade chamada pênis torto congênito. Ele nasce, quando chega na adolescência, o pênis entorta. Ele fica com tanta vergonha de chacota dos amigos que ele não conta pra ninguém aquilo e vive com aquele problema pra si. Aí não arruma namorada, não sai daquela bolha. E olha que problema psicológico imenso esse rapaz vai apresentar. Esse debate tem que acontecer dentro da sociedade, de uma forma mais aberta. Isso é muito importante para eliminar um pouco essas amarras, esses bloqueios até psicológicos que acabam sendo gerados, para que o tratamento efetivo que existe possa ser feito. Alexandre, brigadíssimo pela presença. Prazer.